Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos todos. Agradecer a presença de cada um que está conectado. Meu nome é Ricardo Goldfeder, sou nutricionista, 15 anos de atendimento em consultório, professor de graduação e de pós-graduação durante vários anos. E esse é o nosso primeiro encontro aqui da Endogen, onde eu vou falar sobre saúde intestinal. As meninas da Endogen, a Nayumi e a Larissa, querem falar alguma coisa antes da gente começar? Já querem começar? A gente vai aguardar? Vamos aguardar só um pouquinho, o pessoal entrar só mais um pouquinho. Mas já me apresentando, né? Então, eu sou a Nayumi, sou nutricionista aqui da Endogen. Como muitos já sabem, né? A Endogen, então, é uma health tech de suplementos nutricionais e produtos à base de cannabis medicinal também. E como um dos nossos pilares é a educação, estamos promovendo esse web meeting sobre saúde intestinal. E eu vou passar a palavra para a Larissa agora, então, uma das moderadoras também. Olá, boa noite a todos. Então, me apresentando também rapidamente, eu sou Larissa, nutricionista aqui da Endogen. Quero agradecer também por todos estarem aqui essa noite em mais um web meeting. E hoje falaremos sobre saúde intestinal. E aí, eu acho que eu vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos, doutor, se você não se importar, só para dar tempo do pessoal entrar, que tem bastante gente entrando ainda. Que aí eu vou dar uns 2 recadinhos aí importantes, tá bom? Tá bom. Perfeito. Bom, pessoal, acho que deu tempo da maioria entrar. A Larissa, então, vai prosseguir com os recados e você já começa a sua aula, doutor, por favor. Tá ótimo. Então, separei 2 recadinhos, tá bom? Então, nós separamos 10, 15 minutinhos para tirar dúvidas, doutor. Pode ser ao final, como você prefere. Eu acho que é o final. Perfeito, então a gente deixa Tem um uns chat 10. onde o pessoal pode ir escrevendo no chat, né? Perfeito, isso, até falar justamente isso, para quem quiser, tiver dúvida aí durante a aula do professor, né, do doutor, vai anotando aí num caderninho, ou já pode ir colocando aqui no chat que depois a gente vai lendo, tá bom? E a segunda é uma coisa bem legal, então nós faremos um sorteio de um produto lançamento da nossa linha de suplementos Endogen, que será a glutamina, que está aqui na minha mão. Então faremos um super sorteio, é o nosso novo produto. No final a gente vai apresentar também, mostrar para vocês nossa linha completa, tá bom? Então, doutor Ricardo, passo a palavra para você, fica à vontade aí para se apresentar novamente, para quem não estava, a hora que você se apresentou, e dar início à sua aula, tá bom? Tá ótimo, obrigado, Larissa. Perfeito, nada, que isso. Pessoal, muito boa noite, obrigado à presença de todos que se inscreveram. Minha mãe, meu pai, minha tia estão aí, Marilena. Uma boa noite para você, Suzane, lá de Joinville, lojista, o Porto, representante lá em Porto Alegre também, o Cali, todos muito bem-vindos. Bom, agradecer o convite da Endogen,
empresa que eu conheci no final do ano passado, fui no escritório, gostei demais, vi o empenho que todos trabalham ali na empresa, a vontade de inovar, de criar novos produtos de qualidade. Agradecer principalmente o Marco Rossi, que foi quem me convidou a conhecer a Endogen e me indicou para dar essa palestra. Bom, vamos lá. A palestra de hoje ela tem o tema de saúde intestinal, mas, na verdade, para a gente falar de saúde intestinal, eu tenho que falar do sistema digestivo como um todo, né? Então, hoje em dia se fala muito de intestino, de desbiose, mas o que vem antes do intestino? Como é que começa a digestão, o sistema imunológico? Então, a gente não pode cair no erro que a medicina caiu de especializar demais também as nossas especialidades, né? Especializar as especialidades, até redundante. Então, aí você vai num ortopedista, tem um que é especialista em joelho, o outro é especialista em tornozelo, outro é especialista só no cotovelo. E a nutrição a gente tem que olhar de uma forma abrangente. Então, não existe especialista em saúde intestinal que não seja especialista no sistema digestivo como um todo e que compreenda o ser humano de uma maneira global. Inclusive, a gente sabe que as nossas emoções influenciam demais no nosso sistema digestivo, não é verdade? Então, quem nunca teve uma dor de estômago, assim, quando estava nervoso, ou quando ia ter uma prova, ou vai dar uma aula, vai fazer uma apresentação, tem um pouco de dor de barriga, precisa passar no banheiro antes. Então, existe, né, uma interação muito grande em vários sentidos. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. A aula ela foi montada para todo mundo entender. Quem não é da nutrição, quem é pessoas que não são da área da saúde, para você que é representante também, para você que é lojista e para você que é nutricionista também. Então, eu vou falar de sistema digestivo. E aí a gente vai chegar lá no intestino, que faz parte do sistema digestivo. Bom, o sistema digestivo, então ele começa na boca, né, e vai terminar no ânus. Aqui é uma representação anatômica do sistema digestivo, que compreende tanto a boca, quanto o esôfago, quanto o estômago, que vocês conseguem ver aqui na flechinha, quanto o intestino delgado, que é essa parte aqui, que é um intestino um pouco mais fino, quanto o intestino grosso. E também faz parte do sistema digestivo, e muita gente não sabe ou se esquece, de que o fígado ele é muito importante no sistema digestivo. Embaixo do fígado a gente tem a vesícula biliar, que também faz parte do sistema digestivo, e a gente tem o pâncreas, que também faz parte do sistema digestivo. Então, o sistema digestivo ele tem o objetivo principal de fazer a digestão. Então, o objetivo principal, e até há 15 anos atrás, praticamente só se falava desta função do sistema digestivo, que seria a função de digestão. O que é digestão? Sempre que eu estou explicando sobre digestão em uma aula, eu gosto de pegar um pedaço de papel, eu pego esse pedaço de papel e eu sempre rasgo ele em pedacinhos, que é essa imagem que eu coloquei aqui no slide. Então, quando você come um pedaço de pão, um pedaço de carne, o que seja, você está comendo uma molécula muito grande. Então, imagina que essa folha é um pedaço de proteína, por exemplo, que você comeu no churrasco. Qual que é o objetivo da digestão? O objetivo da digestão é rasgar, cortar, picotar em pequenos pedaços aquele alimento que você comeu, aquela macromolécula. Então, de uma folha grande, agora eu tenho vários pedaços pequenos. Por que eu tenho vários pedaços pequenos? Porque na hora de absorver, o nosso intestino é como se fosse uma peneira. Então, ele tem pequenos espaços e é por ali que o alimento ele vai passar, vai ser absorvido e vai cair no nosso sangue ou no nosso sistema linfático. Depende do alimento que você está comendo. Ok? Então, digestão. O objetivo é quebrar moléculas grandes em moléculas pequenas para absorver. Isso é a digestão. A digestão, ela pode ser tanto física, a gente diz, por exemplo, quando você está cortando um pedaço de carne, de alguma forma você já está pré-digerindo aquilo. O seu dente, quando morde, então também está fazendo uma digestão física, né, rasgando
um pedaço grande de alimento em pedaços menores, e a digestão também ela pode ser química, que aí dentro do nosso corpo, essa digestão química vai ser feita pelas enzimas, principalmente, enzimas que digerem os carboidratos, as proteínas, as gorduras e outras substâncias, e os ácidos também, por exemplo, dentro do nosso estômago, a gente tem um ácido que é importante para digerir proteínas. Essa digestão, pessoal, ela é feita dentro do nosso corpo, mas ela já começa fora do nosso corpo quando a gente está cozinhando um alimento. Cozinhar o alimento é pré-digerir esse alimento. Então, vocês acham que é mais fácil digerir uma batata crua ou uma batata cozida? Batata cozida. Uma banana, se ela tiver um pouco verde, ela crua ou ela cozida? Então, aquele cozimento, ele, de alguma forma, já faz uma pré-digestão desse alimento. E isso pode ser pelo calor, calor seco, calor com umidade, e também existe a digestão, uma prévia digestão, que você pode fazer também com o uso de ácidos. Então, colocando um vinagre, colocando um suco de limão, ele vai fazer uma receita com peixe, coloca lá um ceviche, por exemplo, o limão já faz um pré-cozimento, esse pré-cozimento é uma pré-digestão desse alimento. Bom, a digestão ela começa no nosso corpo, então, na boca os dentes fazem a digestão física, e na boca a gente tem também uma enzima que se chama pitialina, que é a amilase salivar, amilase porque digere amido é um tipo de carboidrato, tem também a maltase, que é uma enzima que digere a maltose, que é um disacarídeo formado pela ligação de duas moléculas de glicose, e também a gente tem compostos imunológicos na boca, né, que é a IgA salivar, que já protege tanto a sua cavidade oral quanto o resto do seu corpo de algumas bactérias, ou vírus, ou fungos que estão tentando entrar dentro do seu corpo. Legal. Se a digestão já começa na boca, já mostra para a gente a importância de mastigar bem os alimentos, porque já é a primeira etapa da digestão. Se a mastigação ela já é muito rápida, se você coloca um alimento na boca e já empurra com uma bebida, com suco, com água, com refrigerante, ou o que seja, você já está acelerando essa primeira etapa, você já está empurrando para a segunda etapa, que é o estômago, um alimento já mal digerido. Ele já não chega do jeito que ele deveria chegar no estômago. Então, isso já pode pesar no estômago direto. Então, aquela pessoa que come, sente pesado, tudo que come parece que, comeu um boi. A pessoa mastigar bem, ela já melhora esse sintoma, porque ela já faz uma pré-digestão na boca, e com isso alivia o estômago, que é a próxima etapa. Então, você engoliu o alimento aqui a boca, esse alimento ele vai descer pelo esôfago, né, que é um tubo muscular que vai levar o alimento até o estômago. Estão vendo aqui o estômago, né? Bom, o alimento, quando ele chega no estômago, vamos aqui para outra imagem, o estômago ele é dividido em algumas partes. Importante a gente saber que, na entrada, na transição aqui do esôfago para o estômago, a gente tem um anel muscular, a gente tem um esfíncter que se chama cárdia. Então, esse já é um esfíncter que ele abre para o alimento entrar no estômago e ele fecha para o alimento não voltar para o esôfago, tá? Vou fazer aqui que vocês conseguem ver. Então, ele abre, o alimento vai para o estômago, ele fecha para o alimento não voltar para o esôfago. Quando o alimento volta para o esôfago, a gente chama isso do quê? De refluxo, porque o fluxo normal ele é para baixo. Ele é a favor da lei da gravidade, né? Os alimentos vão descendo e segue o fluxo. Quando volta o alimento, é o refluxo. E este refluxo, que seria o conteúdo do estômago voltando para o esôfago, ele dá aquele desconforto, né? Aquela queimação, parece que está voltando algo que está queimando, ou dá muita dor, assim, o que a gente chama de boca do estômago, né? Bem aqui no peito. Tem muita gente que acha que está infartando e muitas vezes tem refluxo. Ela tem uma dor no peito, assim, uma queimação, que ela, nossa, acho que vai morrer, e é um refluxo, né? Isso é relativamente comum. Então, já é uma primeira etapa. O alimento cai aqui no estômago, que é dividido em algumas partes, né? No fundo, no corpo e no antro, e tem um outro esfíncter, que é o piloro, que também ele abre para o alimento ir para o intestino delgado,
na primeira porção, que se chama duodeno, ou ele fica fechado para o alimento ficar mais tempo no estômago, e aqui no estômago algumas coisas acontecem na digestão. Então, o pH do estômago é um pH ácido, entre 1 e 3, mais ou menos. Esse pH ácido ele tem algumas funções. Uma delas é fazer um efeito bactericida. Então, matar algumas bactérias que poderiam causar desconforto, diarreia, ou mesmo entrar na circulação e, de alguma maneira, causar alguma doença. Então, o ácido é importante por causa disso. Este pH ácido, pessoal, ele também é muito importante para desnaturar proteínas. O que é desnaturar proteínas? Quando a gente come uma proteína, as proteínas elas são muito complexas de maneira geral, né? Elas são, vamos representar aqui, elas são enroladas, são dobradas, são moléculas muito difíceis de digerir. Então, a gente precisa primeiro desnaturar a proteína, ou seja, abrir a molécula e fazer essa molécula ficar aberta, entre aspas, para sofrer a ação enzimática, para você poder digerir essa proteína através da ação de algumas enzimas. Então, o ácido estomacal, o pH entre 1 e 3, ele é muito importante para a digestão, principalmente de proteínas. E no suco gástrico, então, tem o ácido clorídrico, que deixa o pH ácido, e tem a pepsina, que é uma enzima que digere proteínas. E tem também no estômago uma lipase gástrica, que vai digerir gordura, lipídios. Ok? Se tiver alguma dúvida, vão colocando no chat. Detalhe importante, pessoas que tomam inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, pantoprazol e similares, né, os prazóis da vida, o pantoprazol, o omeprazol, eles têm qual objetivo? Eles têm o objetivo de diminuir a acidez, tornar o seu estômago mais alcalino, aumentar o pH do seu estômago. Se eu falei para vocês que o ácido ele é importante para desnaturar proteínas e digerir proteínas, uma pessoa que toma um omeprazol, o que vai acontecer com a digestão da proteína? Vai ficar prejudicada, porque o estômago não está tão ácido e a desnaturação da proteína ela fica comprometida. Então, pessoas que tomam omeprazol, por exemplo, elas já têm uma digestão mais lenta, principalmente para proteínas, e com isso sentem um pouco mais de peso em geral, tá, no estômago. Também pelo esse efeito bactericida que tem o ácido clorídrico no estômago, quem toma omeprazol ou similares, esse efeito bactericida também é diminuído. Então, algumas bactérias que não deveriam passar do estômago para o intestino, elas passam. E com isso vai haver uma disruptura, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Antigamente a gente chamava de flora intestinal, hoje em dia se chama de microbiota intestinal. Então, o uso desse tipo de medicamento, ele tem indicações, né? Então, por exemplo, uma úlcera gástrica que não cicatriza, o ácido prejudica. Pessoas que têm gastrite, muitas vezes o ácido realmente ele irrita ainda mais o estômago, porque é um estômago que ele tinha uma proteção mucosa, ele passa a não ter mais esse muco, ou ele tem alguns pontos onde o muco não protege o estômago do ácido, e o ácido começa a machucar o estômago. Então, em alguns casos, é necessário usar esse medicamento para proteger o estômago e ele cicatrizar. Mas o ideal é que seja feito por um curto período de tempo, tá? Na maioria dos casos. A gente sabe que muita gente que tem, por exemplo, hérnia de hiato, usa omeprazol durante anos, até fazer uma cirurgia, ou decidir ou não fazer uma cirurgia. Então, algumas coisas acontecem aqui. Eu estou falando de hérnia de hiato, eu estou citando aqui na aula porque é algo relativamente comum, né? Então, muita gente fala, tem uma hérnia de hiato. O que é uma hérnia, primeiro, né? Hérnia é um prolapso. Uma hérnia é um tecido que ele está rompendo uma barreira que ele não deveria, e aí ele faz um prolapso, ele faz uma bolsinha para cima desse tecido. Então, pode ser uma hérnia umbilical, por exemplo, onde o intestino ele atravessa uma barreira muscular, que é a parede abdominal, e ele começa a cutucar a pele e forma uma bolsinha para fora, um prolapso. Pode ser uma hérnia inguinal, onde ela entra dentro de um canal inguinal. Então, não devia estar ali, né? Está formando um prolapso. A hérnia de hiato é um prolapso
do estômago, tá? É um prolapso que se projeta em direção ao esôfago, atravessando aqui o diafragma, que é aquele músculo que ajuda na respiração, que é fundamental na respiração, né? Que ele sobe e desce, e por ali o estômago pode formar um pequeno prolapso. Isso vai ser a hérnia de hiato, e essa pessoa ela vai ter muito refluxo. Uma coisa bem comum, né? A gente vê bastante. Como a gente está falando de estômago, vou falar um pouquinho para vocês de cirurgia bariátrica. Então, uma pessoa que não fez uma cirurgia, ela tem lá o estômago dela inteiro, e a pessoa que ela faz uma cirurgia, ela vai ter uma parte do estômago removida, ou, né, existem várias técnicas de cirurgia bariátrica. Existem técnicas, por exemplo, onde o intestino ele é ligado direto no esôfago, nesse caso, por exemplo, nesse bypass gástrico, o intestino é ligado direto no esôfago e o alimento não passa, nem passa no estômago, estão vendo? Então, toda essa parte do estômago, a porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno, ele não passa alimento por ali. O alimento passa direto por uma porção mais baixa do intestino delgado, direto para o jejuno, né, porque o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo, então muitas vezes vai direto para o jejuno ou para a porção final do duodeno, não passa nem no estômago. Então uma pessoa que faz uma cirurgia dessa, vocês acham que ela consegue comer quanto? Muito pouco, né? Ela não tem um reservatório do estômago, onde o alimento vai ficar ali sendo digerido, vai direto para o intestino. Nos primeiros meses, ou muitas vezes, né, pelo resto da vida, a pessoa que faz esse tipo de cirurgia, ela tem muita diarreia, porque o alimento entra aqui, a pessoa tem uma coisa chamada de dumping, então ela tem suor, ela tem tremedeira, ela passa mal, muitas vezes vomita, ou tem diarreia. É uma técnica, né, que é uma técnica chamada de desabsortiva. Então, você reduz uma área de absorção também, com o objetivo de perda de peso, né, para pessoas com IMC muito alto, né, em geral, pessoas aí com IMC para cima de 40, pelo menos. Existe uma outra técnica onde se faz uma gastrectomia, então você reduz aqui o tamanho do estômago, né, cirurgicamente. Então, a pessoa também não vai conseguir comer muito, porque o estômago dela fica pequenininho, né, se ela comer demais, ela passa mal. A gente tem uma outra técnica que é a banda gástrica, que é um anel, que aí coloca o anel por fora do estômago e diminui o tamanho do estômago através de um anel que vai por fora. Existe uma outra técnica para perda de peso, onde se coloca um balão dentro do estômago, daí é um balão intragástrico, que geralmente enche com soro fisiológico, uma bexiga com soro, dentro do seu estômago, para você se sentir satisfeito o dia todo e não conseguir comer muito. São cirurgias para pessoas obesas, né? Aqui é um outro tipo também, onde houve uma redução do estômago, mas manteve um pedacinho do estômago, e também ela é desabsortiva, porque o começo do intestino delgado, ele não está mais ligado, a comida não passa mais por ali. Tá bom? Dúvidas vão mandando ali no chat, que no final a gente fala. Muito comum a chamada dispepsia, né? Que é aquela dor no estômago, aquele desconforto, a comida, geralmente isso aparece logo depois de comer, né? A pessoa come e já se sente pesada, já não cai bem. Isso é uma sensibilidade da mucosa do estômago, né? De alguma forma, uma gastrite leve ou já moderada. Dica principal, né? Os dois principais alimentos que eu digo para as pessoas que têm gastrite não comerem de jeito nenhum. A primeira é o café, né? O café é muito irritativo para quem já tem uma irritação. Então, eliminar o café nesses casos durante um bom período. E fritura também, né? Pastelzinho, risoles, coxinha, em geral, dão uma boa de uma irritada no estômago. Algumas pessoas têm sensibilidade à pimenta, também, a refrigerante, a bebida alcoólica muito concentrada também, né? Cachaça, vodka, vai agredir o estômago e não vai ser legal, né? Então, aquela sensação de que comeu um porco, né, inteiro, comeu um boi inteiro. Então, essa é a dispepsia, né, ou dor no estômago. Saindo do estômago, o alimento ele vai seguir o caminho aqui do intestino, ou dos intestinos, no plural, porque a gente tem intestino delgado e intestino grosso. A parte inicial ali vai ser intestino delgado. A gente tem glândulas anexas
ao sistema digestivo, que são o fígado, que tem inúmeras funções no nosso corpo, mas quando a gente fala de digestão, talvez a principal aqui seja a produção de bile. A bile ela é produzida no estômago e ela é armazenada na vesícula biliar, tá? Aqui, ó, vesícula biliar. E aí, quando chega gordura aqui no intestino, o intestino libera uma substância, a principal é a colecistoquinina, que estimula a contração da vesícula, a vesícula contrai e vai soltando bile para dentro do intestino para digerir gordura. Então, a bile, ela é principalmente, a gente pode entender ela como um detergente. Então, quando você vai lavar a louça, você coloca lá o detergente, né, e passa para tirar a gordura, para aquelas gotinhas de gordura grandes, elas se tornarem gotículas pequenininhas e você conseguir limpar aquilo. Então, na digestão da gordura, a bile é muito importante para isso, tem esse efeito de detergente. E a gente também tem o pâncreas, né? O pâncreas, muita gente pode falar, pô, mas o pâncreas não tem a ver com diabetes, mas o que tem a ver com a digestão? Tem tudo a ver. O pâncreas é considerado uma glândula mista. Por que glândula mista? Porque além de produzir hormônios como a insulina e o glucagon, ela também tem uma função que é chamada de função exócrina. É uma glândula tanto endócrina quanto exócrina, por isso que é uma glândula mista. Essa função exócrina é da produção de substâncias que ajudam na digestão. Então, ela é fundamental na digestão. Produção de bicarbonato, que vai neutralizar o ácido que veio lá do estômago. É produzida também no pâncreas a lipase pancreática, que vai digerir gorduras, proteases, que vão digerir proteínas, e a amilase pancreática, que vai digerir amido, principalmente. Tá? Então, o pâncreas também tem essa função principal. Estou vendo o doutor Michel aí. Tudo bom, doutor Michel? Grande abraço. Se tiver alguma contribuição aí... Forte abraço aí. Prazer, viu, doutor amigo, Ricardo? Nosso médico. Viu? Estou aqui com o seu Corinthians, aqui em Fortaleza. Legal, a gente conversa. Bom, vamos lá para a anatomia do intestino. O alimento, então, ele entra ali no intestino delgado. O intestino delgado junto com o grosso, o pessoal fala que tem em torno de 9 metros, né? Isso é bem variável, de acordo com o tamanho da pessoa. O intestino delgado, ele é mais comprido, então também tem aí referência entre 4 e 7 metros de intestino delgado. E a gente tem o intestino grosso ali com 1,5 metro, 2 metros, talvez um pouco mais, um pouco menos. O alimento, então, ele passa pelo intestino delgado primeiro, e depois ele passa aqui para a porção inicial do intestino grosso, que é chamado ali de seco, ou de seco, onde tem o apêndice também, onde dá a famosa apendicite, né? Muitas vezes tem que correr para o hospital, fazer cirurgia e tirar o apêndice. O apêndice, hoje em dia, já, né, há muitos anos, se considera que ele não tem nenhuma função para nós na sociedade atual. O pessoal que estuda a evolução entende que o apêndice, antigamente, ele era um reservatório onde ficavam muitas fibras vegetais fermentando. Então, era um reservatório de fermentação de fibras, onde ali era feita a digestão de muitas fibras alimentares e depois seguia a digestão. Mas já há muitos anos, na evolução, ele perdeu a sua função. Embora tenha muitas células do sistema imunológico aqui. O alimento, ele segue, então, aqui pelo cólon ascendente, depois ele vai pelo cólon transverso, vem pelo cólon descendente, aí tem o sigmoide, né, que faz essa curvinha aqui, essa parte chamada de sigmoide, e o alimento vem aqui para o reto, e aí sai pelo ânus. Vamos dar um zoom ali no intestino? Então, vamos ver o que tem ali dentro, que a gente pode falar sobre ele. O intestino, ele não é um tubo liso, né? Ele não é como um cano de água que você tem na sua casa, que ele é liso. Ele tem várias vilosidades. Então, ele tem vilosidades, que são essas projeções que vocês estão vendo aqui no intestino saudável. E a gente não consegue ver aqui, mas de cada vilosidade a gente tem milhares de microvilosidades, tá? Então, esse é o intestino saudável. Aqui do lado, a gente vê o intestino de uma pessoa celíaca, por exemplo, que está numa fase de exacerbação da doença. Pessoas com doença celíaca, elas têm as vilosidades muito achatadas. E, com isso, a absorção de nutrientes dessas pessoas é muito reduzida.
né? Então, aqui intestino saudável, e aqui intestino, por exemplo, de um celíaco numa fase ruim da doença. Uma pessoa que tem uma diarreia muito intensa, também ela perde muitas microvilosidades, tem achatamento de vilosidades, e também a absorção diminui. O que a gente pode fazer de comparativo, né, uma analogia que a gente pode fazer se vocês imaginam tomar banho se você tem o cabelo comprido. O cabelo comprido ele fica bem molhado, né? Fica bem molhado, fica cheio de água, até você secar, você tem que passar a mão, secador, toalha. Então, o cabelo ele segura muita água, e imagine que se essa água tem nutrientes, vai ter água e nutrientes. Imagine que o seu intestino com vilosidades e microvilosidades, ele segura a água, ele segura os nutrientes e ele aumenta a absorção do que você comeu. Imagina agora que você é careca, você tomou um banho ali, né? Tá pronto. Pode sair para o jantar que tá tudo certinho. A água não vai parar, você vai passar uma toalha, deu. Então, o intestino, quando ele está sem vilosidades ou microvilosidades, ele não absorve. Então, o alimento passa rápido. Uma pessoa que tem doença celíaca, ela vai ter muita diarreia. As pessoas que têm diarreia com muita frequência, isso é um sinal de que as vilosidades e microvilosidades não estão em seu perfeito estado. Falar um pouquinho desse produto da Endogen, que é a glutamina pura, 100%, glutamina pure, 100%. Quando a gente fala de saúde intestinal, glutamina está em todos os protocolos, porque a glutamina é uma grande fonte de energia para os enterócitos e para os colonócitos. Porque colonócitos a gente se refere principalmente ao cólon, que é o intestino grosso. Mas para as células intestinais, de uma maneira geral, para regenerar vilosidades, para regenerar as microvilosidades, glutamina é fundamental, é uma grande fonte de energia. Então, você pega a maioria das nutricionistas hoje, primeira consulta, sentou lá na frente da nutricionista, vai relatar que tem uma dor de barriga, tenho gases, minhas fezes não estão bem formadas, algum desconforto digestivo, ela vai orientar a sua dieta. A maioria delas vai te indicar glutamina de 5 a 10 gramas por dia, e muitas vezes vai te indicar um probiótico, vai te indicar lactobacilos para melhorar a sua microbiota intestinal. Ok? Então, a glutamina tem essa função muito interessante. Glutamina se usa também para cicatrização, se usa muito em hospitais para cicatrização. Glutamina é um combustível também para as células de defesa do nosso corpo, para os glóbulos brancos. Então, também para a imunidade, a glutamina é muito interessante. A gente usa em atletas também, tanto para imunidade, também como para recuperação muscular. Então, tem esse papel. Tá? Destaquei aqui, então, né? A glutamina ela tem uma função muito legal para intestino, ela tem uma função interessante para fígado também, para regular a gliconeogênese, para a célula imunológica e para sistema esquelético, músculo esquelético. A glutamina tem excelente custo-benefício. Bom, então, a gente deu um zoom lá no intestino e a gente viu vilosidades e microvilosidades. Essas vilosidades e microvilosidades, elas não são estéreis, elas têm muita bactéria. Tá? Tem fungo também no nosso intestino, no intestino de todo mundo tem fungo. Pode ter alguma coisa de vírus e alguns têm parasitas, né? Algumas pessoas têm parasitas durante anos e nem percebem. Né? A gente tem aquele conceito ainda que, quem tem verme, aquela criança que brinca na lama, numa região pobre, e não é nada disso. Né? A maioria de nós tem algum tipo de parasita. E muitos a gente convive, ou muitas vezes você tem um parasita e aquilo que te causa gases, às vezes te dá uma diarreia de vez em quando, pode ser parasita, que você não tomou algum remédio para matar parasitas há muitos anos, eles continuam por ali. Né? Então, quando a gente fala principalmente de bactérias no intestino, a gente vem ao conceito de disbiose, que é um conceito muito atual hoje, né? Essa disbiose, o que ela é conceitualmente? A disbiose é uma perturbação do conteúdo microbiano naturalmente presente em um órgão. Então, como eu falei para vocês, a gente tem bactérias, fungos, etc. No intestino e em outras, né? Na pele a gente tem, no nariz, na boca, a gente tem bactérias que são bactérias que em geral não agridem o nosso corpo. Então, essa perturbação é capaz de desequilibrar a sua relação simbiótica. Então, simbiose é quando essa relação ela é boa para os dois. Né? Então, é uma relação simbiótica com esse organismo. A disbiose, ela pode ser intestinal, mas também pode ser oral,
você pode ter uma desbiose vaginal, então, por exemplo, uma candidíase, a gente pode considerar uma desbiose vaginal. Existem outros micro-organismos que causam desbioses vaginais, ou uma desbiose epidérmica também, então existem vários tipos de desbiose. Na nutrição, a gente acaba focando mais na desbiose intestinal. Quando a gente fala de desbiose intestinal, pode ser de intestino delgado, pode ser de intestino grosso, pode ser nos dois, geralmente é nos dois. Ela pode começar com o uso do omeprazol, como eu falei para vocês, que desequilibrou seu estômago e com isso desequilibrou seu intestino. Pode começar também numa escolha alimentar errada sua, né? Você come muito açúcar e você começa a alimentar muito fungo, principalmente, ou outras bactérias. Ou você toma leite e você não tem enzimas para digerir leite, você tem intolerância à lactose, aí esse leite fica lá alimentando bactérias que fermentam lactose, e aí causa uma desbiose também. Então tem várias causas, medicamentos que a gente usa, vou falar um pouquinho mais. Dessa desbiose, se fala muito hoje de SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, é um tipo de desbiose no intestino delgado. Sintomas principais são náusea, flatulência, né, que são gases de excesso, distensão abdominal, dor na barriga e diarreia e ou constipação intestinal, ou dias de diarreia e dias de constipação. Na maioria das vezes, esses incômodos surgem logo após o paciente efetuar as refeições, principalmente quando a gente está falando de intestino delgado, que o alimento chega mais rápido ali, e essas perturbações acontecem mais ali. Quando você sente isso horas depois, ou no dia seguinte, tende a ser mais uma desbiose de intestino grosso, tá? Então, é importante a gente diferenciar. É importante a gente entender, né, como que a gente faz esse diagnóstico. Porque eu sei que muitos de vocês falam assim, pode dar dor na barriga. Você fala, puta, eu tenho dor na barriga. Pode dar constipação. Você fala, putz, faz 2 dias que eu não vou no banheiro. Pode ser gases. Estou com gases direto. Então, o que você pode fazer na sua intimidade, no seu lar, né? Que é avaliar suas fezes. E a gente orienta a avaliar tanto formato quanto cor. Então, existe uma escala, que é chamada de escala de Bristol, que ela avalia o formato. Tem alguém com o microfone aberto. Não consigo ver ali. Então, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, que está mostrando principalmente o grau de hidratação das fezes, né? Então, as fezes muito ressecadas tendem a sair em bolinhas, né? Ou ela sai um pouquinho mais inteira, mas bolinhas unidas. Ou ela está quase normal, mas ela tem, né, algumas... Parece um choquito aqui. A gente disse que o normal seria o tipo 4, né? Uma banana madura, fezes que saem macias, sem agredir o seu ânus, e que não sejam muito líquidas, que você não use muito papel para se limpar. Esse seria o padrão ouro, né? Padrão ouro da defecação. Aí, quando começa a ficar mais líquida, né? Mais mole, aí você tem o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7, que é o totalmente líquido. Isso se refere principalmente a grau de hidratação das fezes, grau de constipação ou grau de diarreia. A gente tem também a análise da cor das fezes. Isso é bem importante, porque o normal é fazer um cocô marrom, né? Aquele marrom clássico. Quanto mais escuro vai ficando, né? Vamos para um outro slide aqui que está mais didático. Legal. Isso aqui, primeiro, é um material que eu achei ontem, muito bacana, que é um guia para você avaliar as fezes de adultos, ó, formato e cor, e de crianças, né? O pai que troca a fralda, para a mãe que troca a fralda, para ela ter uma ideia do que significa aquilo, né? Será que, pô, dei um alimento para o meu filho e ele tem alergia a esse alimento? Né? Será que ele está perdendo gordura nas fezes? Tudo isso é importante da gente saber. Mas essa escala é bem legal. Então, ó, o marrom seria o normal, né? O cocô que é verde, ele indica um trânsito intestinal acelerado, porque aí a bile, ela está transitando muito rápido, né? A bile, ela de início, ela tem essa cor mais esverdeada, e com o trânsito intestinal, a bile, ela se torna escura, que é o que dá a cor marrom nas fezes, é devido à estercobilina, que é a bile que foi modificada pela microbiota intestinal. Mas quando ela sai verde, pode ser um trânsito muito rápido, e aí pode ser bile, a bile mais fresca, entre aspas, pode ser alguma coisa da dieta,
uma dieta rica em folhas, principalmente, e existem as fezes que elas são verde acinzentadas, que pode ser, por exemplo, suco de uva, alguma coisa que você comeu. As fezes amarelas, elas indicam uma absorção. Então, o amarelo nas fezes é gordura. Tá? Via de regra, amarelo nas fezes é gordura. Isso é má absorção. Então, por exemplo, quem fez cirurgia bariátrica, quem tem algum tipo de verme, ou quem tem algum problema de vesícula biliar também, o amarelo indicativo de gordura. Então, quem toma o Xenical, que é um medicamento que bloqueia a absorção de gorduras, que o pessoal toma para emagrecer, as fezes elas saem amarelas e muito volumosas. E a gordura, ela é volumosa, né? Em geral, esse cocô, ele boia na privada, porque gordura boia, né? Então, o cocô que flutua, em geral, ele tem muita gordura. E pode ser dieta muito rica em gordura, né? Então, você não está acostumado a comer muita fritura, você não está acostumado a comer uma feijoada, então pode ser, né? Se você não está acostumado a comer muita gordura, a sua digestão de gordura, ela é menor, ela é adaptada à sua dieta. A dieta que as fezes que são marrom escuras ou pretas, tá? Geralmente preta. O preto, em geral, é um sangramento digestivo alto, que a gente chama, que é o sangramento digestivo no estômago ou no começo do intestino delgado. Então, você tem lá uma úlcera gástrica. Não sai sangue nas fezes. Por isso que os médicos pedem lá teste de sangue oculto nas fezes. Porque você não faz o cocô, olha e vê sangue. Você vê um cocô preto. Ou muitas vezes você não vê. E aí você tem que ir no laboratório ver se tem sangue oculto nas fezes, que é um indicativo de sangramento digestivo, principalmente do estômago, né, gástrico. Pode ser suco de uva, dá uma coloração escura, né? E suplementos de ferro, isso é bem comum, tá? Em crianças que tomam ferro, em gestantes que tomam ferro, ou quem toma suplementos de ferro, principalmente de sulfato ferroso, as fezes ficam escuras. O cocô branco, que é um cocô mais raro, ele pode ser uma deficiência de bile, uma obstrução do canal biliar, alguns medicamentos também dão esse aspecto, tá? Dão esse aspecto. Podemos pensar alguma coisa de fungos, né? Aí o ideal é fazer um exame de fezes para realmente você constatar isso. E fezes vermelhas, aí sim é um sangramento já numa porção final do intestino, né? Geralmente de intestino grosso, que pode ser um câncer de intestino. O mais comum é que sejam hemorroidas, então é um sangramento do ânus mesmo, ali da porção final do reto, aí sai sangue junto nas fezes. Beterraba dá uma coloração avermelhada, e pode ser a pele do tomate, por exemplo, ela muitas vezes, se você tem um trânsito acelerado, algum tipo de diarreia, você vai eliminar aqueles pedacinhos de tomate inteiros e são vermelhos. Assim como o milho também, né? O milho é amarelo. Então, muitas vezes, o que você está olhando ali não é gordura. É o milho que você comeu horas antes ou no dia anterior. Tudo bem? No final, a gente responde aí as perguntas. Legal. Então, até 15 anos atrás, como eu falei para vocês, a gente falava muito da função digestiva desse sistema todo, né? Que começa na boca e termina no ânus. De alguns anos para cá, em torno de 15 anos para cá, começou a se falar mais na atividade imunológica do intestino. Tá? Quando a gente fala de atividade imunológica do intestino, a gente pensa primeiro, o intestino é a principal... Se a gente pegar um intestino, que eu falei para vocês, que tem 9 metros, se a gente abrir ele, a gente pegar cada vilosidade daquela e cada microvilosidade, a gente abrir, a gente cobre um campo de futebol ou mais, né? Então, essa área de contato com o meio externo, embora o intestino está dentro da gente, ele está em contato com o meio externo, né? Que você colocou na sua boca, ou que entrou pela sua boca, né? Então, é uma área de contato muito grande com o meio externo. Então, é ali no intestino onde está a maior parte do nosso sistema imunológico. Quando a gente fala de sistema imunológico do intestino, a gente tem que falar do GALT, que é uma sigla em inglês que significa tecido linfóide associado ao intestino. Então, é um tecido de proteção, de células brancas, de glóbulos brancos, associados ao intestino. Né? Então, aqui é uma representação da célula intestinal. Nessa célula intestinal, a gente tem algumas células que são importantes, né, como as células de Goblet, ou Goblet, e outras células também, células de Panet,
que produzem também substâncias de defesa para matar as bactérias do intestino. A gente tem uma célula muito importante, que é a célula M. Essa célula M, ela apresenta para o sistema imunológico antígenos que estão aqui no lúmen intestinal. O lúmen é por onde passa o alimento, tá? Antígeno é fragmento de bactéria, é fragmento de proteína que você comeu, ou outras substâncias que estão ali e que podem estimular o seu sistema imunológico. O sistema imunológico do intestino, ele tem que reconhecer. Então, pô, isso é familiar? Chegou um pedaço de carne. Pô, é carne. Ó, galera, é carne, deixa entrar. Ah, chegou lá uma bactéria. Galera, é bactéria. Não, bactéria não vai entrar. Vamos atacar. Então, o sistema imunológico tem essa seletividade. Isso acontece muito pela célula M, que apresenta aqui para linfócitos T, apresenta aqui, através dos linfócitos, para a placa de Peyer, para avaliar se o que está tentando entrar no seu intestino deve ser absorvido ou deve ser eliminado, produzindo mais muco, produzindo mais imunoglobulina para você se livrar daquele invasor que tenta entrar. Tá? São muitos nomes nesse sistema digestivo. Aqui é uma representação, né? O que seria a célula M? Seria a polícia pegando o antígeno, que pode ser um bandido, e colocando dentro da cadeia, que seria, por exemplo, uma placa de Peyer. E aí vai decidir, né, se fica preso ou se não fica preso. Um intestino saudável, pessoal, ele vai fazer essa seleção muito bem. Então, o que é para ser absorvido, a gente absorve, o que não é para ser absorvido, a gente elimina. Um intestino desequilibrado, aí ele pode começar a reconhecer substâncias que deveriam ser absorvidas como algo estranho. Então, por exemplo, uma proteína da dieta, um glúten, né, que você come no pãozinho, ali na farinha de trigo, que você poderia tolerar muito bem, como a maioria das pessoas tolera, absorve tranquilo, tem pessoas que reconhecem aquilo como um grande invasor, e começa a produzir imunidade para eliminar aquilo, e muitas vezes produz imunidade contra a própria célula intestinal, e começa a destruir a própria célula intestinal. Então, gera uma autoimunidade. Existem alguns casos, né, que a gente entra aqui nesse conceito, que é o conceito de hiperpermeabilidade intestinal, que em inglês se chama leaky gut. Esse caso de hiperpermeabilidade, ele é assim, ó, a célula intestinal, ela é juntinha, né, como está aqui, ó, estou passando o mouse, estão vendo? Então aqui tem um negócio chamado em inglês de tight junction, são junções apertadas. Então as células são muito grudadinhas. Então, para passar no meio dessas duas células, tem que ser uma molécula muito pequena, ou precisa ter uma proteína que reconhece ela como boa e coloca ela para dentro, né, atravessando o seu intestino para ser absorvido. Quando você tem uma desbiose muito severa, ou você fez uma radioterapia na região do intestino, ou você toma um medicamento que agride o seu intestino, ou alguma toxina de alguma bactéria que você comeu, né, algum tipo de diarreia, ou se você tem alergia a algum medicamento, a algum alimento, ou a medicamento, mas principalmente a alimento, e aquilo inflama o seu intestino, essa junção, que ela era apertadinha, ela dá uma afrouxada. Então, as células intestinais, elas começam a deixar passar coisas que não passavam. Então, a gente chama isso de aumento de permeabilidade, ou hiperpermeabilidade, ou leaky gut. Então, começa a atravessar aqui fragmento de bactéria que não era para atravessar, né, fragmento de proteína que não era para atravessar. Isso chega aqui no sistema imunológico e isso gera uma reação imunológica. Essa reação imunológica pode ter vários sintomas no seu corpo. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, e isso os chineses já falavam há muito tempo, né? Falavam, por exemplo, assim, leite causa rinite. Pô, muita gente fala assim, mas, puta, leite, rinite, pô, toma o leite, tem a ver com o meu nariz, né? O que tem a ver? O sistema imunológico das mucosas, ele tem conexão. Então, você tem um sistema imunológico no seu intestino, que ele gera mediadores ali inflamatórios, e isso tem uma repercussão em outras mucosas do seu corpo, que pode ser no ouvido, então tem gente que está sempre coçando no ouvido, tem uma coceirinha assim que não sabe do que é, pode ser uma alergia ou uma intolerância que começa no seu intestino e repercute na mucosa do ouvido,
ou repercute na mucosa nasal, ou repercute na mucosa ali na garganta. Tem que ficar a coceirinha na garganta, alguma coisa assim. Isso é uma associação entre os tecidos que revestem as mucosas, né? Então, no intestino a gente tem o gout, que o G é de gut, e de maneira geral a gente tem o MALT, que é o tecido linfóide associado a mucosas. Então, tem muita gente que para de tomar leite e derivados, por exemplo, e a rinite, ela desaparece, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo, e acontece com muita gente. Isso nem sempre é só hiperpermeabilidade, né? Na hiperpermeabilidade, outras moléculas são absorvidas e não deveriam e geram repercussões imunológicas que podem causar uma série de sintomas, entre elas, né, algumas doenças hoje são tratadas, tratando a hiperpermeabilidade, por exemplo, uma dor no cotovelo, pode ser uma artrite reumatoide, você tem anticorpos que atacam estruturas articulares, isso quando você trata o intestino, você reduz esse ataque autoimune a algumas articulações. Por exemplo, e uma série de outras doenças, como psoríase, que também é uma doença de pele, que tem um fundo imunológico autoimune. O tratamento dietético ele é fundamental. Você reduz essa hiperpermeabilidade, com isso você reduz essa ativação imunológica e você acalma o seu imunológico no corpo todo. Tudo bem? Aqui estão os gatilhos, né, para a tal da hiperpermeabilidade. Esse é um assunto muito interessante. Para o tratamento da disbiose, muitas vezes se usam os probióticos, que são micro-organismos vivos, tá? Que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Probióticos, a gente tem suplementos aí nas farmácias e nas lojas de produtos naturais, tem uma série de marcas. A gente tem probióticos também num iogurte, por exemplo, né? Tem bactérias ali que são probióticas, que fermentaram o leite. Muito antigamente, né, e até hoje a gente tem, foi o primeiro probiótico famoso, que era o Yakult, tem lá lactobacilos vivos, embora tenha leite, não é uma fonte probiótica que eu costumo indicar, tá? Mas o iogurte a gente sabe que tem um uso, assim, milenar, né? Então, por exemplo, para mulheres com candidíase, em livros de medicina natural, eles indicam pegar o iogurte e introduzir na vagina. Isso seria uma maneira de equilibrar a microbiota vaginal e, com isso, combater a candidíase, por exemplo. Bom, tanto isso é verdade, pessoal, está tão em alta o uso de probióticos que também já há muitos anos se faz transplante de fezes. Vocês já ouviram falar nisso? O transplante de fezes é realmente... Você pega fezes de doadores saudáveis, tem vários critérios, inclusive tem bancos de fezes nos Estados Unidos que pagam para as pessoas doarem as fezes. Tinha uma vez que eu vi, estava $50. Tá bom, né? $50, vai lá, doa suas fezes. Mas é super criterioso, né? As pessoas que podem doar as fezes, e aí esse transplante ele é feito ou sonda, que entra pelo nariz, né? Uma sonda nasoduodenal, geralmente, vai colocar essa bactéria lá no seu intestino delgado, por colonoscopia, pode ser feito, e o pessoal está usando agora também cápsulas de fezes, cápsulas que você toma, cápsulas gastroresistentes, então elas não abrem no estômago, elas só abrem no intestino, e abrem as fezes de um doador no seu intestino. Ué, mas para que isso, né? Isso é super, super efetivo para tratamento de uma diarreia, que é muito comum em hospitais, que é causada pelo Clostridium difficile, que causa cerca de 14 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Né? Então, para esse tipo de diarreia, é muito, muito efetivo, em torno de 90% de eficácia. Se usa em doença de Crohn e em outras doenças inflamatórias intestinais, ainda não conclusiva, assim, que realmente deva ser feito, mas em breve vai ser feito, né? A gente sabe que a doença de Crohn é uma doença autoimune também no intestino. Muitas vezes o paciente ele tem que fazer uma ressecção intestinal, tem que cortar um pedaço do intestino dele, que o próprio sistema imunológico dele está atacando um determinado trecho do intestino. Bom, você pode usar probióticos, você pode usar prebióticos, né? Os prebióticos são os alimentos dos probióticos. Então, são, em geral, a gente fala de prebióticos, são fibras solúveis, tá?
Essas fibras, elas levam à produção de ácidos graxos de cadeia curta. Os principais são o acetato, o propionato e o butirato. O butirato, ele é uma grande fonte de energia também para os colonócitos e enterócitos, além de ser um anti-inflamatório e protetor da barreira intestinal. Então, prebióticos, ou suplementação, ou dieta rica em fibras solúveis, é fundamental para você manter a integridade intestinal e diminuir aquela permeabilidade que eu falei para vocês que poderia ser ruim. A Endogen, ela tem um produto que se chama Fibergen, que é para equilíbrio da flora intestinal e redução do apetite. Equilíbrio da flora intestinal porque é um produto prebiótico, então ele seleciona quais bactérias vão sobreviver no seu intestino, então ele é muito eficaz para a melhora de microbiota. Redução do apetite porque dá mais saciedade, né, na parte intestinal, e porque o nosso intestino ele produz hormônios que sinalizam para o nosso cérebro se a gente deve comer mais ou não. Então, a compulsão alimentar também é tratada hoje através do equilíbrio da flora intestinal. Eu não tenho tempo para falar aqui, mas a gente poderia falar também do tratamento da microbiota intestinal através da nutrição para crianças com autismo, por exemplo. A gente sabe que o desequilíbrio da microbiota e o aumento de permeabilidade, ele leva à produção de substâncias opioides no intestino, a partir de algumas proteínas da dieta. Então, por exemplo, você toma um derivado de leite, ou come, lá tem caseína. Essa caseína tem bactérias que transformam ela em caseomorfina. Essa caseomorfina tem um efeito opioide, e ao ser absorvido, tem um efeito psicológico. Então, hoje se fala de usar probióticos na psiquiatria. Tem muito psiquiatra que hoje indica lactobacilos, bifidobactérias, para tratar, por exemplo, compulsão, mania, outras, né, depressão também, e para crianças autistas também, né, o equilíbrio da flora intestinal. Muitos pais relatam que quando as fezes do filho estão muito fedidas, a criança ela está mais perturbada, assim, na parte comportamental, ela está mais agitada e está com um comportamento mais complicado. E quando melhora a dieta, melhora o odor das fezes, que é um indicativo de fermentação, principalmente de proteínas, essas crianças melhoram. Então, hoje se trata muita criança através de dieta e suplementação. Tá? O Fabergen, ele tem uma fibra solúvel, que é esse Promitor, ou Promitor. Achei muito interessante que eles fazem todo um estudo de onde que essa fibra vai produzir gases. Por quê? Porque quando você compara, por exemplo, a inulina, que vocês estão vendo aqui, inulina é o prebiótico mais utilizado há mais tempo, tá? A inulina ela tem um problema. Quando a gente suplementa a inulina, a produção de gases é muito alta, né? Então, a maioria das pessoas abandona o tratamento com inulina, porque dá um desconforto realmente muito grande, e principalmente porque a produção de gases com inulina, ela acontece já no começo do intestino grosso. Então, esses gases têm que viajar o intestino grosso todo até serem eliminados. E essa fibra que a Endogen colocou nesse produto, que é o Fibergen, ela fermenta mais no final do intestino. Então, ela é eliminada mais fácil e gera um desconforto muito menor, né? Ou não gera desconforto. Então, você consegue usar uma dose maior do que inulina. Inulina, muitas vezes, você usa 3 gramas, você já vira um balão, a barriga fica estufada, e é inviável utilizar. O uso dessas fibras pode gerar distensão abdominal, mas tem várias coisas que podem gerar distensão abdominal, né? Tem muita gente que acha que tem gordura na barriga e, na verdade, tem distensão abdominal, principalmente pessoa que ela é magrinha, braço fino, perna fina, só tem aquela barriguinha. Muitas vezes aquilo é da dieta da pessoa que está deixando ela estufada. Porque às vezes a pessoa ela está tão habituada que ela acha que é normal. Ela fala, puta, eu só tenho essa barriguinha. Eu só tenho essa barriguinha para perder. Porque ela todo dia ela come pão, todo dia ela toma leite, ela toma iogurte, ela come queijo, ou algum outro alimento que gera distensão abdominal. Quando a gente fala de distensão abdominal, a principal dieta para distensão abdominal é uma dieta pobre em FODMAPs, tá? Que são carboidratos fermentáveis. Esse F é de fermentáveis. São carboidratos que fermentam por bactérias intestinais no cólon.
Os principais, que é o que está na sigla, são oligosacarídeos, que são frutanos e galactanos, disacarídeos, principalmente lactose, e também a sacarose, que é o açúcar comum, monossacarídeo, que é a frutose, e os polióis, sorbitol, xilitol, manitol, maltitol, eritritol, dentre outros. Os oligosacarídeos, né, essas são as principais fontes. Então, muitas vezes é oculto, assim, né? A pessoa ela come fora de casa e geralmente se usa muito alho e cebola aqui no Brasil para temperar a comida. Muitas vezes a pessoa está distendida, ela não sabe que ela comeu, é alho e cebola que está na preparação. E está fermentando e está estufando a pessoa. Feijão, para a maioria das pessoas, né? O feijão ele estufa e gera gases. O grão de bico também, mas em geral o grão de bico menos do que o feijão, a lentilha menos do que o feijão também. Melancia é uma queixa de muita gente, tá? Muitos pacientes queixam de gases com melancia e com trigo também, que são os oligosacarídeos, tá? Os FODMAPs, então, mais comuns e ocultos, né? Falei já do alho e cebola, muita gente come barrinha de proteína e acha que é saudável, assim, que é a melhor coisa do mundo, né? E também come uma barrinha, estufa, come produto dietético, vou emagrecer, é saudável, não tem açúcar, mas tem xilitol. Não tem açúcar, tem sorbitol. As nutricionistas adoram, né? Elas olham o suplemento assim, nossa, se tiver açúcar, elas não querem de jeito nenhum. Mas se tiver xilitol, sorbitol, elas nem se dão conta que é aquilo que está estufando o paciente, é aquilo que deixa a barriga inchada, é aquilo que gera desconforto. E a gente vê muito isso nos congressos de nutrição, sempre chega no final, assim, uma nutricionista nos stands e fala assim, nossa, estou passando mal, estou com gases, tem um monte de produto aqui com poliol, e o pessoal fica muito estufado com isso, né? Além do que eu já falei para vocês, de feijão e outros, tá? Para quem tem interesse nisso, recomendo fazer o download desse aplicativo, ele está em inglês, tá? Que é o aplicativo da Universidade Monash, é uma universidade australiana que lançou esse conceito de dieta baixa em FODMAPs. Então, no aplicativo tem quanto tem de FODMAP em cada alimento. A gente vai ver que a maioria dos alimentos contém FODMAPs, tá? Alguns mais do que outros, e essa sensibilidade é um pouco individual. Então, tem pessoas que são mais sensíveis ao feijão, por exemplo, e que com melancia, por exemplo, não tem um grande problema. Tem pessoas que comem repolho e brócolis, e falam assim, nossa, não posso comer repolho e brócolis. Tem pessoas que já toleram muito mais. Tem gente que não pode com cebola, tem gente que tolera. Então, isso é individual, né? Então, a melhor maneira é você fazer uma dieta sem esses alimentos, aí você vai recolocando e vai sentindo a sua reação, tá, aos alimentos ricos em FODMAPs. Deixo a dica aqui de alguns chás que são antigases, chá de canela, chá de gengibre, chá de erva tulsi, que é um chá indiano, chá de licorice, alcaçuz, chá de cravo e o chá de anis estrelado. Tá? Chás muito fáceis de fazer e que ajudam para quem tem distensão abdominal, que é a maioria das pessoas em algum momento ou todo dia, né? E por último, vou relembrar vocês que são nutricionistas, para quem não é, talvez não conheça, o programa 4Rs, que ele foi o primeiro a divulgar, mais foi o Jeffrey Bland, que é lá dos Estados Unidos, de Instituto de Medicina Funcional. Ele fala em 4 R's, tá, pessoal? O primeiro R é remover, então remover da sua dieta comidas que não te fazem bem, alérgenos e algumas intolerâncias. Tem algumas intolerâncias que elas são até um pouco, a gente poderia dizer que ocultas, né? Pessoas nem imaginam. Então, outro dia, tinha uma amiga minha, nutricionista, falando, eu nem imaginava que o ovo me fazia mal. Me achava super fitness, fazia lá um bolinho de caneca, ovo cozido de manhã, tal. Tirei o ovo, meu intestino é outro. Melhorou demais. Queijo, muito comum, né? Feijão, que eu já falei para vocês. Cerveja é algo que, nossa, para a maioria das pessoas, fermenta muito, dá gases, estufa a barriga. Cerveja com pizza, então, nossa, para mim é uma desgraça, eu fico grávido, assim, que é um negócio, chega a ser bizarro, assim, de tomar cerveja com pizza, a barriga ficar estufada de um jeito, assim, nossa, estou grávido. Por 3 dias,
daí no quarto dia a barriga está completamente diferente. Então, é sim por causa desses alimentos. Então, esse é o primeiro R. O segundo R é o reparar, que a gente usa glutamina, de 6 a 10 gramas por dia, indicação para usar B5, zinco, ômega 3, vitamina E, glicina, isso para reparar a mucosa, né? Tem gente que usa aloe vera também, para reparação da mucosa. O terceiro é restabelecer, então enzimas digestivas, em alguns casos ácido clorídrico, né, ou berberina, tem algumas suplementações que ajudam na parte de ácido gástrico. E o quarto R seria o reinocular, seria você tomar probióticos para ajudar a equilibrar a sua microbiota intestinal, ou prebióticos bem selecionados. Tá bom? Vamos voltar ali. Legal. 8h05. Obrigado a todos. E vamos abrir para perguntas agora. Tem algumas no chat, né, meninas? Tem algumas, doutor Ricardo. Você quer ler? Quer que eu leia? Pode falar para mim. Perfeito. Aqui o Davi acabou falando, acredito que na parte dos irritativos, da gastrite, se o abacaxi também é contraindicado. Então, o abacaxi, eu imagino que ele pense na parte da acidez, né? Exato. Primeiro depende do abacaxi, né? Tem um abacaxi que ele tá mais azedo, assim, ele vai sim, tá? Vai dar um desconforto. Se for um abacaxi, depende do tipo do abacaxi, ele pode ser mais doce, ou também do grau de maturação. Se ele já tiver mais docinho, ele pode ser bem tolerado, tá? Então, tem essas variáveis. Legal. Mas para muita gente ele pode ser, sim, irritativo, muitas vezes irritativo para a língua, né? Para quem tem língua geográfica, muitas vezes o abacaxi ele é super irritativo da mucosa da boca e da língua. A Larissa, nutricionista, Larissa Azevedo, perguntou: como a glutamina age na cicatrização? Pode falar sobre? Então, a glutamina, ela, além de ser fonte de energia, né, para algumas células do nosso corpo, a glutamina, ela tem um ciclo entre o músculo, entre o fígado, e também isso acaba servindo como fonte de substrato na transaminação, tá? Então, a glutamina ela se transforma em glutamato, e o glutamato ele faz a transaminação, ele faz a transformação de alguns aminoácidos em outros, né, através do transporte de amônia entre um aminoácido e outro, né? Um aminoácido doa uma amônia, se transforma em cetoácido, essa amônia vai para um outro cetoácido que se transforma em aminoácido, que vai ser importante para a cicatrização. Legal. A Laurissa de Lima falou: acho que seria legal falar sobre alguns alimentos ricos em glutamina, já que a matriz alimentar dos mesmos também é muito importante para a nossa saúde intestinal. E uma carinha sorrindo. Então, a glutamina está presente em alimentos ricos em proteínas, né? A gente for falar de carne, queijo e outros, a gente vai ter um aporte de glutamina interessante ali. O whey protein, por exemplo, é riquíssimo em glutamina. Porém, quando a gente fala de saúde intestinal, principalmente derivados de leite, para a maioria das pessoas não é bom. Então, na dieta, para tratar intestino, em geral, a gente retira, tá? Inclusive o whey protein, eu costumo retirar. Eu acho que ele dá muita reação em muitas pessoas. Então, por isso, eu acho importante, nesses casos, a suplementação, porque aí o aminoácido está lá isolado, e você não tem outras frações proteicas que podem irritar o intestino. Tá? Lembrando também, desculpa, Larissa, não, que, assim, quando você tem uma dieta pobre em carboidratos, a sua necessidade de proteínas aumenta também, né? Então, de forma indireta, um bom consumo de carboidratos, ele poupa a glutamina, que seria utilizada para a gliconeogênese, ela se mantém para essas outras funções mais nobres, não de fornecimento de energia geral. Diretamente, né? Legal. A Renata Gouveia perguntou: quem tem endometriose pode tomar glutamina? Meu médico falou que quem tem essa doença tem excesso de glutamina. Olha, confesso que eu não vou saber te falar especificamente excesso de glutamina em endometriose, tá?
Em linhas gerais, a gente tem dúvidas do uso de glutamina para alguns casos de câncer no intestino. Tá? Existe uma dúvida se a glutamina poderia servir de combustível para o aumento da célula cancerígena no intestino. No caso da endometriose, confesso que não sei falar agora, peço para ela me mandar uma mensagem, porque eu vou falar com especialistas no assunto e dou um retorno para ela. E pode mandar para a gente Manda para também, você. que é bom a gente saber também. O Davi também perguntou se diz vilosidade ou vilosidade. Vilosidade, com V. V-I, qual que é a dúvida dele? Se é vilosidade ou vilosidade. Com P ou com V? Com B de bola ou V. Ah, com V. Vilosidade. Legal. Vilosidade. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem da Rosângela. Rosângela Moraes falou, né? Se existe algum problema de se ter retirado a vesícula para uma pessoa que tem retrocolite ulcerativa, mas está controlada. Tem alguma ligação? Então, o tirar a vesícula, minha mãe está aqui assistindo, né? Se falar de tirar a vesícula, ela, desde que ela tirou, ela se queixa quase todo dia. O retirar a vesícula, né? Porque a vesícula ela armazena a bile e, quando necessário, ela contrai e libera a bile. Quem tira a vesícula, a bile, ela de alguma maneira, assim, alguns estudos mostram que é formada uma nova bolsinha, né, o organismo passa a formar ali um novo reservatório, mas há um fluxo de bile de alguma maneira contínuo para o seu intestino. E os sais biliares também, se eles não forem secretados na hora correta, o desequilíbrio de sais biliares leva a uma desconjugação dos sais biliares e leva a uma desbiose, principalmente desse tipo SIBO, que eu falei para vocês. E com isso tem uma repercussão em todo o intestino. Então vai ter uma desbiose intestinal e uma baixa tolerância a alimentos ricos em gordura. Essa relação com retocolite ulcerativa, que já é uma doença que em muitos casos tem diarreia, em geral uma diarreia com sangue, né? Em muitos casos de retocolite, que é a porção final ao lado do intestino, você já vem de uma esteatorreia que se junta com fezes com sangue, né? Então, a gente está falando de fezes amarelas junto com sangue. Está juntando duas coisas. Então, pode sim afetar. Legal. O Arthur César, perguntou também, deixa eu só abaixar aqui que acabou subindo, que alguém fez a pergunta, subiu. Ele perguntou, quando se tira a vesícula, qual o risco pro intestino? Acho que cai na minha resposta anterior, De cima, que é exato. um aumento da desbiose, né? Esse aumento da desbiose levando a um aumento do risco da hiperpermeabilidade, e hoje se fala muito que essa hiperpermeabilidade intestinal, ela pode ser o gatilho, a porta de entrada para repercussões principalmente autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, psoríase, doença da tireoide, né? Então, Hashimoto, que é uma doença autoimune, tem relação também com hiperpermeabilidade e proteínas da dieta que passam a ser reconhecidas como algo estranho, né? Tem proteínas na dieta que são similares a proteínas do nosso corpo, e aí o nosso corpo começa a atacar aquela proteína da dieta, e esse anticorpo que foi gerado contra a proteína da dieta, esse mesmo anticorpo, por mimetismo, então por similaridade, ele passa a atacar, por exemplo, células da sua tireoide. Isso leva a uma doença de Hashimoto. Legal. O Kelvin está parabenizando sua aula. Obrigado. A Silvana também falou, obrigada, doutor Ricardo, pelas orientações e esclarecimentos, parabéns. Maria Eduarda também, obrigada pelos conhecimentos compartilhados. A Thelma está comentando, né, que para quem tem língua geográfica como ela, realmente o abacaxi não é muito legal. O Cris também, excelente explanação, doutor Ricardo, parabéns. Perguntou se o slide será disponibilizado, doutor, se com a sua permissão a gente disponibiliza sim, Aline. Pessoal da endogênio. Isso, a gente disponibiliza sim, tá? E só agradecimentos, doutor, se
se você quiser ler, eu posso continuar lendo, né? A Janaína, que aula maravilhosa, parabéns, agrega muito no nosso dia a dia do consultório. O Cali também, nosso gestor de marketing. Parabéns, Ricardo, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. A aula foi excelente, muito didática. Todo mundo agradecendo bastante. Obrigado. Sérgio Veronês, grande Sérgio Veronês. Companheiro aí, foi meu gerente há um tempo atrás, Arthur Porto. Sobre língua geográfica, eu também tenho língua geográfica, já foi bem pior, está controlado. E tem alguns gatilhos, né? Mexerica, né? Bergamota também, às vezes é demais. Percebi que, e você tem que ir percebendo, assim, né? O que você come, o que repercute. Dependendo da bala, do chiclete, assim, também já irrita, já não é legal. Mas o tratamento da desbiose e da hiperpermeabilidade, ele tem uma série de repercussões. Né? Isso tem que ser olhado com mais atenção. Legal? Legal. Muito obrigado, eu estava falando. Muito obrigado. Aqui fica o meu Instagram, que é @RicardoGoldfeder. Quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar por ali. Perfeito, os slides, Ricardo. vocês vão ceder, né? Vamos sim, até a Renata comentou, se vai ter um material escrito, a gente vai encaminhar assim um material, um resumo bem legal para vocês que participaram, inclusive a gente deixou um link de um forms que a gente vai encaminhar, a Nay vai comentar um pouquinho melhor, mas pode se inscrever lá, a gente vai encaminhar o material lá também, tá bom? Doutor, muito obrigado, adorei sua aula, maravilhosa. Obrigado, valeu. Muito prazer. E a gente fica à disposição, qualquer coisa, Indogen está de portas abertas para você. Obrigado a todo mundo do chat aí, Aline Ramalho, Abrão, Renata, Jankson, Célia, Marilda, Michel, Maria Cristina Moritz, Bom, pessoal, boa Marilena. noite. Obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, doutor Ricardo, por essa aula maravilhosa. Acredito que agregou muito conhecimento para todos nós, nutris, estudantes, demais profissões que estão aqui também. Então, agora, só falando novamente, né, eu coloquei no chat, mas disponibilizamos um forms para quem quiser certificado de horas, para as nutricionistas que estão aqui presentes e ainda não receberam visita, também tem essa opção lá. Material, como a Larissa falou, com autorização do Dr. Ricardo, também vamos encaminhar para vocês, para agregar ainda mais desse conhecimento. E agora eu vou realizar brevemente um sorteio, então, da glutamina, que foi tão falada, né, Dr. Ricardo. Acredito que muitos de nós talvez realmente precise, não é? Então, agora eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver o sorteio e já vou fazer. Deixa eu compartilhar. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Ótimo. Então, aqui, todos os participantes. Vamos colocar para sortear. Eliana Alves dos Santos, você foi a ganhadora, então, da glutamina. Nós vamos entrar em contato com você para que você possa receber. E já aproveitando, né, que a minha tela está compartilhada. Então, essa é a nossa linha completa de produtos. Como eu falei, as nutricionistas já recebem a visita, né? Nutris que ainda não recebem podem conhecer também através do forms que nós deixamos. E agora eu vou passar novamente a palavra para a Larissa para a gente finalizar essa aula de hoje. Mais uma vez, agradeço então a presença de todos vocês. Então, só para encerrar, né, eu vou fazer um novo convite aqui para todos, todos que estão aqui. Todo mês, né, como a gente trabalha bastante com a educação, né, principalmente, eu vou aqui compartilhar minha tela para vocês verem, mas abro o convite já para o nosso próximo web meeting, já está dando para ver? Já tá? Já? Então, nosso próximo web meeting será sobre saúde mental, com a nutricionista doutora Eleonora. Vai acontecer no dia 19 de abril, às 19 horas também. Então, o link para inscrição já está aberto, tá bom? E fica esse convite aí especial para todo mundo, tá bom? Muito obrigada e tenham uma ótima noite para todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado Até a próxima. Até a próxima. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Tchau, tchau e boa noite. Tchau, tchau.